Muito boa noite a vocês que estão me assistindo em mais esse vídeo. Já venho pedir de antemão que curte, dê o like aí para que o YouTube possa reconhecer a importância e relevância desse meu trabalho. Se inscreva no meu canal e caso você conheça alguém que gosta desses assuntos, que precisa desses assuntos, que vai fazer bem para essa pessoa, compartilhe. Então faz essas três ações: curte, compartilhe e se inscreva em meu canal. Muitas coisas interessantes irão surgir, serão tratadas aqui nesse canal. Então eu te convido a fazer parte deste meu trabalho. Fico imensamente agradecido pela sua presença assistindo este vídeo. Muito contente mesmo. Eu estava esses dias atrás em Rio Pardo, no distrito de Rio Pardo, e aconteceu que houve um crime. Amanheceu um cidadão morto na porta de um hotel. Ninguém sabia quem era, ninguém conhecia aquele cidadão, e como eu estava em missão na polícia naquele lugar, a guarnição daquele lugar tinha ido para outro lugar, fomos lá atender aquela ocorrência de homicídio. Chegando ali naquele lugar, é um fato curioso, podemos avistar o cidadão caído. Cada um que chegava falava uma coisa. Chegava um falava: ninguém morre à toa. Se ele morreu é porque ele devia alguma coisa. Com certeza ele deve ter feito alguma maldade, alguma coisa fora, e vieram vingaram. O outro chegava e dizia: como que pode, né? O cara morrer dormindo. De repente alguém foi roubar, assaltar, e ele morreu de forma passiva como vítima. E ali eram vários julgamentos e pré-julgamentos, e eu ficava só observando e ouvindo o que as pessoas diziam. E em dado momento eu pude chegar à compreensão de que todos estavam certos, ambos estavam certos. Como assim, Ricardo Bonfim, ambos estavam certos? Ou um está certo ou está errado. Ou ele era vítima, foi ser roubado ou assaltado por marginais e veio a ser morto. Ou ele realmente cometeu alguma coisa e acabou sendo morto ali por vingança, por algum ato, alguma coisa que ele tinha feito em outro lugar com outras pessoas. Certo é que do ponto de vista dos conhecimentos científicos, da verdade última, a realidade última, não tão última assim, porque estudos antigos, cabalistas, estudos alquímicos e outros tipos de estudo ocultistas da antiguidade, até mesmo as escrituras sagradas, a Bíblia, já vinha trazendo que as coisas são mais ou menos assim, do que colhe planta, o que faz paga, que as coisas são mais ou menos assim. Mas somente com o desvendamento do campo energético, da questão da medição em hertz do pensamento, da emissão em frequência de pensamento, palavras, sons e até mesmo de sentimento que emite uma onda de energia e que pode ser medida, podemos chegar à conclusão de que nada é por acaso, que tudo tem um motivo e uma razão. E aquele cidadão que estava morto ali, é verdade, de alguma forma ele criou aquela situação para ele, ele atraiu de alguma forma aquela situação, a sua vibração, seu sentimento, pensamento, ou ele tendo feito coisa errada ou não, ele, por estar ali, naquela circunstância, naquele local, não é à toa, não é por acaso que veio ter aquele desfecho morte. Então, o que as pessoas diziam estavam carregadas de verdades, cada um na sua forma. Você está entendendo como a verdade é relativa? Do ponto de vista de que ele seria vítima, podemos concluir que se a sociedade estivesse numa outra frequência vibratória, de amor, de compreensão, de carisma, de carinho, de tolerância, mesmo ele estando numa pulsação morte, que é do Thanatos, chamado Thanatos grego, deus da morte, a tendência suicida, a tendência à morte, vem dessa palavra do grego Thanatos. Então, se as outras pessoas não estivessem na mesma sintonia e frequência suicida ou de morte daquele cidadão que foi morto, de forma alguma teria acontecido.
ele ia pulsar por aquilo, mas fatores externos, o conjunto externo, teria impedido aquela morte. Estava ali aquele corpo jazido no chão, e todos esses comentários e essas análises. Quem dizia essas coisas nunca imaginava de que cada causa tem um efeito, cada pensamento ou sentimento ou palavra ou aspiração gera uma tendência, uma possibilidade. Muitas das mortes são mortes criadas pela própria pessoa, porque pensou naquilo, pensou naquela possibilidade, desejou, e ele criou a situação, criou o acidente, criou o fato crítico em si, sendo o autor do acidente, o veículo que passava, o carro que passava, sendo as circunstâncias externas e exteriores, um mero ator de suas conjecturações internas e mentais. Esta foi a conclusão que eu pude chegar e analisar naquele dia, diante daquele caso, daquele fator. Nada é por acaso, tudo tem um desencadeamento de causas e efeitos, de ações e reações. Quando você passa a analisar as coisas por este enfoque, você passa a ter uma mente parecida com a de Cristo, parecida com o que Jesus dizia: perdoai os vossos inimigos, querei bem aos que vos fazem mal. Por quê? Porque, em última instância, ninguém tem lá essas culpas de suas ações, mas são tudo fatores que vêm de seus pensamentos, de sua criação, de sua carga de conhecimento. Por isso Jesus dizia: perdoai porque não sabem o que fazem, ao morrer na cruz. Porque Jesus conhecia o interior, a mente daquelas pessoas, e sabia o quê? De seu fervor religioso, que o faziam achando estar fazendo bem, pensando estar fazendo bem. Então esta é a mente evoluída, a mente que muitos dos magos conseguem chegar, que é um patamar onde você está acima dos julgamentos normais e das ações normais, e dos pensamentos e ponderações dentro dos padrões da normalidade. É quando você enxerga tudo por uma outra ótica, por um outro campo de visão, porque você não enxerga só o que está imediato, mas o mediato. Aquilo que vem antes, as causas e as razões que vêm antes de tudo, que vem causando determinado tipo de desfecho. Da mesma forma, muitos parentes morrem porque um outro parente desejou inconscientemente, sem saber, pensou na morte daquele parente por algum benefício, por uma herança, alguma coisa, e aquele parente adoece e morre. Da mesma forma, o acidente, tudo gerado por um pensamento que é uma frequência de energia. Uma esguinchada de energia mental, ou por palavra ou por sentimento, poderá, dependendo da frequência do outro, gerar um desencadeamento, gerar uma consequência, um fato. Quando você analisa as coisas desta forma, o universo e a vida e a existência, que parece ser algo intrincado, entendível, incompreensível, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, mais simples. As coisas vão realmente desatando os seus nós, vai desembaralhando todo os nós feitos ao longo do seu processo de existência e de vida, desde criança. Assim surge-se a luz e a compreensão. Uma pessoa com tal grau de luz e compreensão jamais se mataria, jamais se suicidaria. A pessoa poderia ter perdas de parceiros, de namorado, de casamento, de marido, de esposa ou de bens, mas ela entenderia de outros tipos de causa, que o espiritual e o material, o que se diz Deus, vontade de Deus, e condições adjacentes, condições laterais a esta vontade de Deus, estão em um só patamar, são unos. Para cada fato espiritual, de comando espiritual de Deus, existe uma correspondência material e física no campo físico. Uma epilepsia, você tanto pode curar orando, pedindo a Deus uma interferência espiritual, como com remédios e medicamentos. E quando há uma oração em posição de mãos, há uma liberação de campo energético, há uma energia.
E tais conhecimentos científicos, que é muito conhecido nas terapias reikiana, na acupuntura e em outros tipos de terapia, não anula a fé e nem a crença no Todo-Poderoso e em Deus. Chegou o momento de entender que as coisas são um só, o material e o espiritual se interconectam e se intercalam. As nossas conquistas, ações, ser rico ou ser pobre, conquistar ou não conquistar, tem uma correspondência Deus e também física, de decisão. Aquele que acredita, por exemplo, que ele não merece por algum motivo, pois ele não é digno, porque ele cometeu determinadas coisas, assim será feito e assim é verdade. Porém, aquele que enxerga de outra forma, com outro ponto de vista, um outro enfoque, assim também a manifestação de Deus, a manifestação divina, na vida e na existência dele, será de uma outra forma. É como se fosse 2 pesos, 2 medidas. Por que 2 pesos, 2 medidas? Porque o que você emite transforma a sua realidade, transforma a sua vida, transforma até mesmo a sua ligação com Deus, o Criador. Porque a ligação sua com Deus, o Criador, não é um fato isolado. Não há uma escolha, eu amo mais esse ou aquele. Esse será bem sucedido, esse não será. Deus escolhendo de forma bruta, ignorante e rígida. Não existe isso. Um destino traçado e certo. O que existe é a interconexão, interrelação entre o divino e a aspiração, e o acreditar, e o entender. Então, quando você emite um campo, um sentimento, uma frequência, essa frequência é captada por Deus, por esse ser superior, e esse Deus vai agir de acordo com o que você entende, compreende e acredita. Vocês conseguem entender a dimensão, a plenitude do que eu estou dizendo, do que estou informando? Vocês conseguem chegar ao patamar do quão forte é o que estou dizendo? Um certo colega falou que ia orar para enriquecer, para Deus enriquecer ele. Eu falei, não funciona determinado tipo de oração. Como não funciona? Funciona tudo, só que questão de riqueza, de empresa, de sucesso ou concurso, é orar e fazer acontecer, porque Deus e você é um só. Deus está dentro de você e quer o seu sucesso. Claro que quer, mas você vai ter que atingir determinados níveis e patamares de conhecimento, de formação. Ganhar informação para que essa expressão do divino possa manifestar em você. Ele, é assim, ele montou uma microempresa e estava comemorando o seu sucesso, mostrando os seus dinheiros e depósitos. Tirou o dinheiro do bolso e mostrou, olha, isso nunca aconteceu, estou fazendo os depósitos diários. Eu falei, lembra que eu falei que Deus e você eram um só, que Deus estava dentro de você e que não adiantava orar com Deus unicamente externo para que faça ou não faça, faça você enriquecer ou não faça, como decidindo de forma arbitrária, te quero bem ou não, te quero rico ou não. Agora vai depender do grau de evolução em conhecimento desse microempresário, para que esse divino manifeste com uma riqueza grande ou pequena, dependendo de suas crenças e interpretações, dependendo o quê? Do reino dos céus dentro dele. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos será acrescentada. O que é buscar o reino dos céus? É enxergar o todo, o conjunto como você mesmo, o próximo como a ti mesmo, fazer o bem e o campo das ideias da imaginação. Isso é buscar o reino dos céus. O reino dos céus é o reino da fé, da visão, da crença, do enxergar o invisível, acreditar no impossível e de ter uma visão clara daquilo que se quer. Sem inveja, sem rancor, sem birra. Quando o homem perde a birra, que a birra inclusive atinge muitos crentes evangélicos, porque eles são acostumados a ver obra, a ver milagre, Deus faz mesmo milagre na vida deles, só que daí ficam birrentos às vezes. Se o senhor não fizer isso, eu não faço isso. Eu vou ficar aqui até o senhor fazer tal coisa. Determinados tipos de birras. Enquanto poderia o quê?
se tornar um co-criador, como diz o professor Hélio Couto. Agir com o divino, interar-se com ele e se tornar um só, em consciência, em expressão, em pensamento e ideias. Muito obrigado até aqui. O vídeo já ficou um pouco longe, acima do que eu pretendia gravar. Sucesso, felicidade. Não esqueça de curtir. Muito obrigado.